Quando um parente morre e deixa bens, há normas legais a serem seguidas para fazer a partilha. Inventário é o processo legal pelo qual se faz esse levantamento de todos os bens da pessoa após a morte. Por meio dele, são avaliados, enumerados e divididos os bens para os sucessores. Um momento que costuma aliás, gerar muitas dúvidas, né? E para tirar essas dúvidas, falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Marcelo Batista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, geralmente esse momento aí é muito difícil para as pessoas. Elas estão emocionalmente abaladas e também têm que lidar com essa situação legal da partilha dos bens, né? Essa partilha só pode ser iniciada após o inventário ou se a pessoa deixou um testamento, não é mesmo? Eles são diferentes, né? Exato, Érica. Necessariamente quando as pessoas estão passando por esse momento, ficam abaladas e tem um prazo, né, que elas precisam seguir para a abertura do inventário, né? A lei fala num prazo de 2 meses, senão terá já incidência de multa. Toda vez que nós temos um testamento, obrigatoriamente esse testamento tem que ser validado judicialmente e só depois dessa validação é que vai continuar a partilha dos bens. Não tendo testamento, já pode ser dada entrada no inventário diretamente e é através do inventário que vai ser feita a apuração, né, dos créditos, dos débitos e toda a massa patrimonial e aí fazendo a partilha entre os herdeiros. Quem pode dar entrada no inventário? A lei fala que inicialmente quem vai dar entrada no inventário é o administrador dos bens, ou seja, aquela pessoa que necessariamente com o falecimento continua na administração. Logo em seguida, caso essa pessoa não dê entrada, né, de forma concorrente, podem os herdeiros necessários, os herdeiros legítimos, os herdeiros testamentários, ou seja, uma pessoa que receberia por testamento, pode inclusive o Ministério Público dar entrada também, ou então até mesmo, por exemplo, a Fazenda Pública, caso essa pessoa tenha deixado dívidas. Inclusive credores. Então, se você tem necessariamente uma pessoa que está te devendo, essa pessoa vem a falecer, você como credor poderia dar entrada no inventário dessa pessoa buscando o recebimento ali dos valores. Quem são os herdeiros necessários que o senhor comentou aí falando? Sim, os herdeiros necessários são aqueles que a lei obriga que seja deixado um certo patrimônio. Então, quem são os nossos herdeiros necessários? São os nossos descendentes, filhos, netos, bisnetos, os nossos ascendentes, pai, avô, bisavô e o cônjuge. Então, se eu tiver qualquer uma dessas figuras, obrigatoriamente eu tenho um limite, né, que eu vou poder deixar através de um testamento. Tá ótimo. A gente continua esse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Ok. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Marcelo Batista, que hoje está aqui conosco falando sobre a partilha de bens. Doutor, uma partilha aí, depois que se inicia o inventário, qual é o percentual que deve ficar para cada um? Certo. Funciona da seguinte forma, Érica. Se eu tiver um herdeiro necessário, conforme nós falamos no bloco anterior, eu não posso dispor de mais de 50% do patrimônio. Então, se eu tiver um herdeiro necessário, obrigatoriamente 50% são dessas pessoas. O restante da partilha vai depender do regime de bens. Então, cada regime de bens, se é da comunhão parcial, da comunhão universal, da separação de bens, é o que vai ditar como é que vai ser feita essa divisão. No caso de um casal divorciado, que tem aí um casal que tem 2 filhos, né? O pai ou a mãe morre, como é que fica essa divisão de bens? Ok, são vários fatores que devem ser analisados, né? O primeiro deles é se esse bem, né, essa casa foi comprada antes do casamento ou depois do casamento. Existe uma divisão interessante, que é a divisão entre meação e partilha. Meação é aquilo que é dividido em detrimento do regime de casamento. E a partilha, necessariamente, né, a herança, é em detrimento da sucessão. Então, nesse exemplo que foi dado, se esse imóvel foi comprado, né, na constância do casamento, no regime da comunhão parcial, por exemplo, ficaria metade para o cônjuge, né, e a outra metade seria dividido ali entre os 2 filhos, 25% para cada, por exemplo. No caso de uma empresa, por exemplo, sociedade de 2 irmãos, um deles morre, como é que fica? Basicamente, se eu tenho 2 irmãos, né, o que nós temos que verificar é o seguinte, esse irmão que faleceu, ele deixou outros descendentes, porque se ele tiver deixado filhos, pais, esposa, necessariamente o outro irmão, ele não é um herdeiro. Então, quem herdar vai adentrar as cotas empresariais da empresa, então vai adentrar a sociedade. Agora, se a pessoa não tiver descendente, ascendente, cônjuge, o irmão seria o seu herdeiro, então ele poderia até mesmo ficar com as cotas sociais da empresa. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação por hoje. Até uma próxima. Eu que agradeço, Érica.